Moradores de Sertãozinho vão ter que encarar o aumento de um imposto, o ITBI. A população, é claro, não aprovou a ideia. O ITBI é um imposto de transmissão de bens intervivos. Ele é pago sempre que houver uma transação de imóveis, podendo ser uma casa ou um terreno. Antes era pago 1,5%. Agora a alíquota passa a ser 2%. Para quem financiava imóveis, a taxa era bem menor, 0,5%. Agora, se o financiamento passar de R$ 84 mil, a pessoa vai pagar também os 2%. O projeto foi aprovado por 13 vereadores em regime de urgência. Na realidade, esse projeto, os vereadores eram contra. Quando esse projeto chegou, todo mundo era contra esse projeto, mas eu não sei, de uma hora para outra colocaram em votação e foi aprovado. Mais uma vez, a população é quem vai pagar. Foram 4 vereadores que votaram contra o aumento, um deles, Ricardo Almussa. Para ele, o aumento prejudica principalmente a classe mais baixa, que vai comprar algum imóvel. Qualquer tipo de aumento, nesse momento que nós estamos passando, eu sou contrário, eu já disse muito bem claro na Câmara Municipal. Então, quem vai mais sofrer com isso é a população da classe média baixa. E que isso que a gente não concorda, porque é a oportunidade da pessoa poder comprar sua casinha própria nesse momento. A Amacerte, a Associação Amigos de Sertãozinho, também se posiciona contrária ao aumento do ITBI. Para eles, o aumento vem no momento em que a cidade ainda se recupera de uma grave crise. Sertãozinho é uma das cidades que mais sofreram com a crise na nossa região. Nosso setor aqui, o sucro energético, está com uma crise muito grande, um desemprego muito alto na cidade e, infelizmente, mais um imposto está vindo para acarretar ainda mais prejuízo, aumento no bolso do trabalhador. Para o secretário adjunto da Fazenda, o aumento era realmente necessário. Sertãozinho possuía uma alíquota de ITBI de 1,5%, em discordância com a maioria das cidades aqui da região. Por uma questão de justiça, decidimos equalizar a alíquota para torná-la ao mínimo das cidades praticadas na região. O projeto de lei tramitou aqui na Câmara de Sertãozinho por mais ou menos 4 meses. Segundo os vereadores, faltou discuti-lo melhor com a população. A gente pedimos vista do projeto, a vista foi negada. Eles não aceitaram a vista que a oposição pediu para trazer a população e ver o que a população achava do projeto. Conversei com a liderança também do prefeito na casa, não concordaram. Acharam que não seria viável fazer um projeto, uma audiência pública dessa natureza. Para o secretário, não era um projeto onde a população deveria ser ouvida. Seria estranho a prefeitura fazer uma audiência pública para discutir o aumento de imposto, né? Como o próprio nome diz, é imposto. Então, não existe condição de fazer uma audiência. Se eventualmente fôssemos fazer isso, a opinião seria totalmente ao contrário. Realmente, viu, secretário? O aumento do imposto desagradou os moradores. Eu acho que não é o momento de aumentar imposto. Essa crise, esse desemprego que está aí, a maior parte do povo desempregado, não é hora de aumentar, não é momento de aumentar imposto. Com a crise que a gente está nesse país, ainda falar em aumentar, nós temos que tentar reduzir impostos para nós, né? Já chega de imposto. No Brasil a gente paga imposto em tudo. Acho que não é o momento não, porque a gente está passando uma crise aí, né? Acho que diminuir o imposto para quem que está desempregado é uma boa, né? Não aumentar o imposto. André Costa, de Sertãozinho, para o Jornal da Clube. E agora ao vivo ele traz mais informações para a gente, André. Pois é, Pulse, mais uma vez sobrou para a população. Para a gente falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o Jefferson Nascimento, sociólogo e também cientista político. Jefferson, a prefeitura deveria sim ter discutido esse aumento junto à população? Boa tarde para você. Boa tarde. Bom, em um regime democrático ideal, sim, né? Mas legalmente não há essa obrigatoriedade, né? Uma vez que a gente tem um sistema de governo que é representativo e ele segue a seguinte premissa: sem taxação, sem representação não há taxação, que é uma premissa que vem desde a independência dos Estados Unidos, né? E que influencia aí os regimes democráticos do Ocidente. Então, na prática, a prefeitura ela poderia ter feito sem a consulta à população. Entretanto, a Câmara dos Vereadores que representa a vontade popular. Então, a Câmara deveria ter feito valer a vontade e as necessidades da população.
Final de ano está chegando e as prefeituras querem fechar as contas aumentando impostos. Aqui em Ribeirão, por exemplo, a prefeitura tenta aumentar o IPTU. Esse definitivamente não é o caminho, né, Jefferson? Não é o caminho ideal, isso não promove mudanças estruturais, entretanto é o caminho mais fácil e com retorno mais imediato, né? E se a gente pegar, por exemplo, o caso de Sertãozinho, definitivamente o problema não é o quanto se cobra de cada imposto, né? A cidade está mergulhada em uma crise há alguns anos já. Os dados do CAGED desse ano, entre janeiro e agosto, foram fechados 868 postos de emprego. No mesmo período, a região gerou emprego, o estado gerou emprego. Então, quer dizer, aquilo que está afetando diretamente as contas da prefeitura não é necessariamente o valor que se cobra dos impostos, mas é a capacidade de pagamento da população que vive uma crise aí há uns anos já. É exatamente isso. O Sertãozinho vive, ainda tenta sair dessa crise. A crise acometeu bastante ali a cidade e os moradores vão sofrer com mais esse imposto. Sim, vão sofrer. Por um lado, né, a prefeitura pode argumentar que o ITBI é um imposto que não vai afetar a todos imediatamente, né? Então essa argumentação ela pode existir. Entretanto, na hora que a gente pega o limite, né, para uma alíquota reduzida em casos de financiamento, o limite é muito baixo, né? É um limite que não condiz com a realidade dos valores dos imóveis em Sertãozinho. Então, na prática, isso vai impactar sim para a população e é uma medida que não é de transformação estrutural, é um paliativo. Jefferson, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto, Pulse, com outras informações. É com você. Ok, André.